Café Country, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um Café com Tri. Eu sou Wagner Espadotti, estou aqui com o Beto, o ancião do Tri, Érica, mamãe Magrini. Magrini? Não sei, é novo, ele sempre mistura magrice com nitrine. Aí mas vira também... magrine, e aí a próxima vez tem que ser o nitrice, sei lá. Nitrice. Negrine, né? Já teve o Negrine também. Agora, quem não está aqui é o Gordinho, né? Gordinho, sabe, quando sabe que eu venho, o Gordinho some, né? O Gordinho tirou férias. De novo? Ele nem trabalha, ele tira férias. Eu não entendo muito bem, mas enfim. Ele não conta, né? Falou que não tem internet. Hoje em dia não tem internet. Eu lá em Cozumel tinha internet, agora não tem internet aqui onde ele vai, aqui no interior. Pessoal, e hoje vamos falar sobre um tema bem interessante que eu gosto muito. A gente já está trabalhando com esse tipo de tema e métrica já há algum tempo. Mas a gente sabe que conforme a medida aí que a ciência e a tecnologia avançam, mais e mais formas de controlar a carga efetiva imposta ao atleta melhora, né? Hoje, a popularização de métricas e, consequentemente, a evolução do treinamento e performance traz nomes como HRV ou variabilidade da frequência cardíaca, né, que é um termo mais conhecido entre nós, técnicos aí, os atletas. Mas o que é esta nova métrica? Será mesmo tão nova assim? Como utilizar em treinos para uma melhor performance? Será que funciona igual para todos os atletas? Para falar sobre estas e outras perguntas, o Café com Tri recebe hoje o atleta e coach Santiago Ascenso, que tem quase 3 décadas de triatlon, foi campeão mundial júnior de duatlon 99, 2000, 7 vezes campeão do Ironman 70.3, 2009, 12, 16, 17 e 3 vezes em 2019, e atualmente é head coach proprietário da Santi Treinos. Seja muito bem-vindo ao Café com Tri. Mais uma vez, Santiago, valeu, obrigado por aceitar nosso convite. Valeu, eu sempre acho muito legal aqui participar de qualquer debate que tenha o triatlon aí como foco. Eu acho que a gente puder fazer para colaborar, agregar, trazer informações é sempre muito bem-vindo. Então essas discussões aí são sempre válidas demais. Eu acho que enriquecem aí o nosso pequeno microcosmos aí do triatlon, né? Que a gente tem que fomentá-lo e alimentá-lo para que cresça e a gente consiga ter mais gente praticando, fazendo, seja profissionalmente, amadoramente, da forma que lhe agrade. O importante é ter mais pessoas no esporte. Esse é o grande objetivo. Sensacional. Betão, você que aí é um cara que conhece muito, né? Nosso ancião aí, me fala uma coisa. Defina para mim o que é o microcosmos do triatlon, Betão. Você que é um cara que manja. Cara, eu ia até falar, o Santiago, tá, o triatlon, pra gente que tá... Eu que já tô há bastante tempo, né? Desde 97, já falei algumas vezes aqui. Parece que o triatlon cresceu muito, né? E realmente cresceu. Mas ainda é muito pequeno, né? Quando você vai olhar, ainda é muito pequeno. Né? Tem muito mais gente praticando, mas, pô, você compara com qualquer outro esporte, aí é pequenininho. Mesmo no mundo, né? Quando a gente tava falando um negócio de... Outro dia, quando nós conversamos sobre PTO, sobre o triatlon mundial, aí, comparado com outros esportes, é muito pequeno. Quando eu falo... Não, é neném. Em termos né? de idade de triatlon, o esporte em si é muito novo, né? Exato. Então, tem muita coisa. Por isso que a gente estava falando, pô, que da evolução, né? Por isso que a gente está numa fase que ainda está evoluindo demais, né? Esportes mais atletismo, natação, a gente vê que essa evolução ela é um pouco mais lenta nesse estágio que a gente está. Porque o esporte já se desenvolveu e chegou num nível técnico aí que não tem muito para onde correr mais, né? Os ganhos são bem pequenininhos. Quando a gente pega basicamente os artigos, né, os estudos realizados com treinamento, com outros esportes, isso com qualquer esporte, é tudo muito recente, né? A fisiologia em si do exercício, ela é extremamente recente. Aí você pega um triatlon, que agora tá aí com o quê? 40 anos, 45 anos? Quanto triatlon tá? 78, né? 74? Final de... Então a gente, assim, você imagina o que estamos descobrindo, quais as consequências disso no médio e longo prazo e o que ainda nós temos para... Eu sempre brinco com uma coisa muito legal, assim, pessoal, que é assim, os caras estudam o ovo há mais de 40 anos. O ovo, hein? O ovo, só o ovo. Há mais de 40 anos. E toda hora vem uma coisa assim, vamos comer muito ovo que faz bem. Aí volta, não vamos comer mais ovo que faz muito mal. O colesterol é ruim. Volta, come só a gema, come só a casca. Não, tu come só a casca porque o resto... Pessoal, e ninguém sabe
que é para comer ou não é para comer a porra do ovo, né? Não sabemos ainda. O que é o bom? Então isso é muito engraçado, eu acho isso muito interessante quando a gente fala assim, puta, eu tenho a fórmula, né? Eu tenho aqui, eu sei tudo. Não sabemos nada, né? Você vê de tudo, né? Tava discutindo isso hoje, dentro do triatlon especificamente. Então, porque os esportes mais antigos, vamos dizer assim, né? Que tem mais tempo aí que tá rodando, já existe um biotipo ideal, né? No ciclismo, aquele cara longilíneo e tal é o escalador, aquele cara mais forte é o sprinter, o maior é o passista. Corredor tem que ser magro, já é fato. Não existe corredor de fundo que pesa, que tem um IMC acima de 20, já é consolidado. No triatlo não existe, né, cara? Você vê o Frodeno com 1,90 uma vareta, né? quilos, você vê o Christian Blumenfeld com 1,70 m, 80 quilos também, velho. Caraca, velho, os dois estão ali. Então, é quase que único isso, né, cara? Se for pensar em alto nível assim, não tem nada no planeta que seja tão eclético, né? Que abrace qualquer um que tem uma predisposição, um talento, seja ele natural da parte metabólica ou da parte mecânica, e treina direitinho, tem boa orientação, bom equipamento, esse cara vai andar bem no triatlo. Seja ele de qual ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, vai andar bem, bicho. Então é muito interessante. O gordinho do Blumenfeld, né? Gordinho que a gente brinca, porque eu tava até falando pro Wagner, eu falei, mas ele é gordinho mesmo, né? Porque o Wagner tava lá em Cozumel, viu ao vivo, eu perguntei, mas ele é mesmo gordinho? Porque pelas fotos você acha que o cara tá racudo assim, né? Uma tampinha gordinha. Não é. Mas não é, né? Ele é diferente, é uma morfologia que foge do padrão. Mas exato, ele foge do padrão, né? Aquela caixa torácica tem muito coração, né? Pulmão. Então, aí já vai entrar. Pulmão e coração gigante. Ali, né? E aí, nesse caso de hipertrofia gigante, Betão, você quer falar? Você se animou aí com a hipertrofia gigante? Não, é que você tava falando do Blumenfeld, eu ouvi uma entrevista dele com o Greg Bennett, e ele falou, cara, a capacidade pulmonar dele é muito acima da média, e o VO2 máximo dele acho que é acima de 90, cara. É um negócio assim, insano. Puta, é próximo dos 90. Ele falou que e eles testam, e ele na Noruega lá, os caras fazem treino dele. em cima de teste, né? Todo treino dele tem lactato. Todos os treinos dele tem lactato. Todo. Eles fazem. Não, e agora o cara já tá de super sapiens em todo treino. Então, informação é sempre. E a gente querendo comprar um super sapiens aqui, não chega. Meu Deus, que desespero que dá aqui. Não chega aqui o super sapiens. Tá numa luta no negócio. Eu não vejo nos Estados Unidos, só aí caiu, fudeu, né? Não tem que trazer da Europa, uma complicação. Ele falou até do negócio que ele tá usando que chama Somnio, que é um negócio que fica na cabeceira da cama dele, que mede quantas horas ele ficou em cada fase do sono. A partir daí, os caras decidem que ele vai treinar ou não. Esse anel que o Santiago tá, mensura igual, Betão. Mas é bem legal esse daí. Deve ser. É o último modelo que você tá, esse daí? Não, esse é a geração 2, né? Eles lançaram a geração 3 há 25 dias atrás. Então, mas muda basicamente que na geração 3 eles conseguem monitorar o dia todo do HRV e da frequência. E esse aqui funciona mais para o sono, né? Monitora à noite. Só que te dá toda a informação, né? É legal mesmo, é bem interessante. Bom, pessoal, vamos entrar então hoje no assunto, senão a gente vai ficar aqui falando enlouquecidamente, temos muita coisa para discutir, e triatlo é um assunto que para nós não acaba. E eu já vou adiantar aqui que hoje nós não deveremos falar, né, sobre algumas coisas sobre coeficiente de variabilidade, da variabilidade da frequência cardíaca. Não falaremos da raiz quadrada, das raízes quadradas dos intervalos RRs. Não falaremos de alfa 1, né? Então vamos falar sobre variabilidade, temos que falar dos fisiologistas de plantão, que nos desculpem, nós vamos fazer aqui um podcast um pouco mais para os atletas, voltado para a informação realmente, tá? Então, vamos falar de outras métricas que compõem esse tema, mas é aqui realmente elucidar os pontos mais básicos aí para os nossos ouvintes, dar uma pincelada de forma geral no assunto. Então eu vou começar aqui já perguntando para você, Santiago, o que é a variabilidade da frequência cardíaca? Falar de uma forma para todo mundo entender bem fácil, é que assim, se você mede o seu pulso, sua frequência cardíaca, e está marcando lá no seu reloginho 60 batimentos, que é um número fácil de fazer, isso não quer dizer que seu coração bate uma vez a cada segundo, né? Bateu, um segundo bateu, o segundo bateu.
Ele pode bater a 0,8 segundos, 1,2, 1,5, 0,6. E o HRV é a medida desses batimentos, o quanto isso aqui variou dentro de um período de tempo. E isso aí, que é o bacana demais, que de acordo com o que foi essa variação, que fugiu do padrão de, nesse caso, de uma batida por segundo, ele nos dá uma série de informações que remetem ao seu, basicamente, estresse. E aí, quando a gente fala em estresse, ele foge da frequência cardíaca, porque a gente já podia falar, não, mas frequência cardíaca já dá isso aí há muito tempo. Se você acorda e vê sua basal mais alta, é sinal que tem um estresse. Mas esse estresse, ele é basicamente metabólico do exercício. Ele vai pegar o que você fez nos dias anteriores de atividades e vai refletir ali na sua basal. O HRV ele vai mais fundo. Ele consegue, de certa forma, detectar interferências que são muito mais do seu dia a dia. Se houve estresse no trabalho, se houve algum tipo de doença, vamos dizer assim, o seu fator imunológico ele está sendo prejudicado, vai refletir no HRV. Então, é uma métrica que, assim, eu costumo usar para mim muito, já uso há muito tempo, usava no celular, tem um programinha que chama, eu acho que talvez seja o mais fidedigno e famoso aí entre os atletas, que chama HRV for Training. Você paga uma vez só, tal, e instala no celular, você usa a câmera do celular para poder captar o batimento ali. Depois a gente vai falar mais sobre ele. E aí, nos últimos meses aí, eu adquiri o Oura, que é um anel, que faz essa medição automática aí durante o dia. Você basta usar ele durante a noite e ele te dá todas essas informações ao longo do dia. Eu sincronizo com esse mesmo programa para poder me dar uma gama maior de informações, formar um gráfico ali para a gente ir acompanhando com o passar dos anos. Sincroniza com o Training Peaks para poder ter informação ali para o coach também. Então, com esse número, com essa métrica, a gente consegue entender um pouco mais do processo do treinamento do atleta de uma forma global, incluindo ali a rotina dele, rotina diária de trabalho, de social, se bebeu, se não bebeu, se dormiu pouco, se dormiu muito, que isso tudo influencia. Então, basicamente, seria essa aí a grande função do HRV. Então a gente deixa eu só complementar, Betão. Então a gente está falando que é o seguinte, a frequência cardíaca, a basal, como você citou, ela está muito mais numa resposta referente ao treinamento físico, porque a gente olha o número ali mais bruto, e os intervalos entre esses batimentos é que vão nos falar o quanto esse atleta absorveu ou não conseguiu absorver essa carga, já relacionando a atividade física e a rotina diária, a família, estresse, a recuperação. É isso. Exato. Sensacional. Betão, manda bala. Eu ia perguntar quais eram os benefícios, né, da gente de usar essa métrica, né, mas vocês basicamente já responderam aí, mas eu acho que é muito dessa interação, né, da recuperação, da carga, e ela é útil tanto pro atleta quanto pro técnico na prescrição do treinamento, né? É aquele negócio, assim, cara, eu penso da seguinte forma, hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, né, muita informação, e aí tem gente que gosta da informação e usa a informação de forma eficiente, mas tem gente que gosta de dar informação pelo fato de ter a informação, só para falar que tem, eu meço meu HRV, tá, e daí? O que você faz desse HRV? Tanto que é uma métrica que eu nem passo para todo mundo, dos alunos que eu mesmo treino, cara. É para aquele cara que já está fazendo tudo direitinho. O cara treina direitinho, segue ali, a planilha dele está sempre verdinha, e eu sinto que ele quer dar um passo a mais. Aí, o HRV é uma puta ferramenta, que com ele, você consegue prever algumas coisas, né? Você consegue mensurar a carga dos próximos treinos com referência nesse número, acompanhando, é claro, o histórico do atleta, né? Porque também tem que medir de uma forma que seja acurada, tem uma série de fatores que influenciam. Estava até lendo um artigo para dar uma estudada aqui antes, né, para não passar muito aperto, que eles, comparando a medição, o que é melhor? Medir na hora que você acorda, deitado na cama, no primeiro momento? Não, já tem sido discutido que para atletas de endurance o melhor momento acordou, você levanta, gera um pequeno estresse ao corpo e aí você mede. Porque a partir do momento que você gera esse pequeno estresse, o corpo vai te dar uma resposta. E aí essa resposta vai nos informar o quanto ele absorveu dos treinos anteriores, o quanto ele está fadigado, e a medição fica mais fidedigna para o atleta de endurance. Então, tem muita coisa que tem que ser absorvida, só que tem que ser compreendida.
Não é o número propriamente dito, não é tão simples quanto ver lá a frequência cardíaca. Não. Geralmente eu acordo com 50, hoje eu acordei com 60, então tem alguma coisa errada. É muito mais fácil, né? É um número absoluto. O HRV você tem que interpretar. Apesar de que o próprio programa, o HRV for Training, ele te dá umas luzinhas lá, né? Fica laranja, vermelho, verde e tal. Então isso já ajuda bem no processo aí. Mas se você quiser entrar mais a fundo, você tem que ir lá e ver de verdade, né? Ele te dá... É legal o programa, ele é legal, a gente pode até falar dele depois, porque ele vai te dando uma orientação em termos de tendências, né? Ele vai acompanhando isso no curso temporal e vai te dando alguns dados. Eu li um outro artigo também que falava, faz um tempo já, que a medição realmente ela não deve ser ainda deitado na cama, que você sim deveria levantar, ir ao banheiro e tal, tomar uma água, uma coisa, não tomar café, evidente, mas podia tomar água, voltar, sentar novamente e realizar a medição sentado, ou seja, e esse padrão ser repetido em questão de horário, né, e formato, ou seja, se você sempre vai no banheiro, se você sempre toma água, volta, então sempre igual, para que realmente você tivesse um dado bem fidedigno aí, em termos de comparação. Uma coisa muito interessante, Betão, quando a gente fala de o porquê medir a variabilidade de frequência cardíaca, que é uma forma não invasiva de você entender como é que está o sistema nervoso autonômico respondendo a toda essa bagunça de estresse, de treino e vida. Então, isso é uma das melhores coisas que você tem. O Santiago falou em modelar treino. Cara, para modelar treino, isso, e mais uma vez, né? Para quem realmente treina e treina direito. Não faz o menor sentido usar isso para todos os atletas. Vou ter assessoria, como é que eu faço isso? Inclusive, é uma das nossas perguntas aí, né? Então, é um ponto importante que a gente tem que sempre deixar em voga. Mas vamos falar disso depois, sim. Eu acho que uma das grandes perguntas, assim, quando as pessoas descobrem o que é HRV e começam a medir, o meu deu, sei lá, 65, mas tá bom, tá ruim, tá certo, tá errado, né? O que eu faço com esse número, né? Então, assim, existe um valor ótimo, vou deixar a pergunta aí, eu sei a resposta, mas, né? Existe um valor ótimo para o atleta? Sim, não. E daí falar, acho que é legal a gente aprofundar um pouco mais essa questão da mensuração, enfim, não só de haver um padrão, né, para você fazer a medida do HRV, e aí também a necessidade aí de uns dias, né, para a gente ter um basal. O primeiro alerta que todas as formas de medir nos faz é assim: o primeiro passo é que precisa determinar um baseline, uma linha de referência. E essa linha de referência ela é completamente individual, porque cada um treina X horas, cada um trabalha de um tanto, cada um sofre uma carga de estresse de um tanto, cada um dorme de um tanto, então ela é muito pessoal. Não adianta querer comparar o 8.9 de um com 10, não, é o seu com o seu. Tanto que o próprio sistema, os programas que medem essa questão de ficar verde, ficar vermelho, ficar azul, é comparando o seu com o seu. Então, o do outro não é o que interessa. É claro que existem dados que comparam da população geral, sabe? Existem alguns números que são mais comuns de serem encontrados, mas porque tem todos esses fatores por trás. No geral, todo mundo é aquele negócio, dorme 8 horas por dia, trabalha tantas horas por semana, tá. Claro que, quando você fala do atleta profissional, foge desse padrão. Do cara que treina pouco, ou do cara que bebe muito, foge. Mas existe um range ali que é o que a gente vai encontrar mais. Mas não se pode comparar um com o outro. É igual comparar o CTL de um com o outro. Não, o povo fica doido com esses números, né, cara? É mais um número para confundir a cabeça das pessoas. Porque não, tem que tomar muito cuidado também ao usar. A tecnologia, ela é benéfica, eu sou muito a favor dela, de qualquer uma que seja, mas ao mesmo tempo, se não for bem utilizada, ela pode te confundir mais que ajudar. Ela sempre ajudou muito a gente, a tecnologia, mas de uns tempos para cá, e eu que sempre fui um cara que falei muito de tecnologia e métricas, ela tem prejudicado. Eu sinto que chega um momento que a gente tem que começar a fazer um trabalho de volta para algumas outras coisas, porque nós que embutimos tanto, né, as métricas, porque nós queremos, e explicar talvez para o atleta que isso serve muito mais como uma referência para nós, nos balizarmos em termos de modelagem de treinamento, do que realmente o atleta ficar preso nisso o tempo todo e fixar. E enfim, como difundiu essa informação para os atletas, a gente acaba tendo uma certa dificuldade, às vezes, em explicar, porque eles pegam uma foto de um quadro que é gigante, né, e que está em movimento. Então, essa foto, ela não representa muita coisa em termos de conhecimento desse atleta para o universo. Né? Eu acho que é
aquela grande história. Funciona, mas para quem funciona? Nada é para todo mundo. Então, usar até onde você quer chegar, né? Usar todas as métricas não é para todo mundo. Ficar olhando o CTL lá não é para todo mundo. Usar o HRV também não é para todo mundo. Igual você estava falando, não dá para aplicar isso para todos os atletas, especialmente porque não faz sentido, né? Então, assim, com certeza. Quando você chega no nível de trabalhar com HRV, de acompanhar HRV, porque realmente a gente está procurando alguma coisa um pouquinho mais ali minuciosa, fina, né? Uma justiça refinada. Então, quem está nesse ponto é uma parcela bem pequenininha. Quem treina já é uma parcela bem pequenininha, né? Aí, quem chega nesse ponto já é uma parcela minúscula, uma fatiazinha bem pequenininha ali da galera que treina. Então, não é interessante, mas por quê? É um outro fato que é muito interessante, assim, alguns atletas que eu recomendei, vamos usar, acho que vai ser interessante para você. Aí eu noto que é uma grande dificuldade. O cara não mede todo dia. Ele esquece, eu esqueci. Bicho, não é para você. Aí já mostra que depois de um tempo, você tentando, é claro que é uma coisa que você vai pôr na sua rotina, mas depois de um tempo, esqueci 2 vezes na semana que tem 7 dias, bicho, esquece. Vai treinar e não deixe isso de lado que não vai dar, porque senão você vai se estressar com isso mais do que ter benefício. E não vale, aí não faz sentido. E daí a gente começa a entrar naquela história de que o dado também não fica muito fidedigno, né? Quando você começa a perder por isso. Registrões, o que eu vou fazer com aquele dado? Porque além de tudo já demora pra gente ter o basal. A gente brinca aqui que são pelo menos um mês medindo certinho. É tipo, cara, 40 dias, assim, pra se ter uma base legal. E aí, você não mede um dia, não mede o outro, esses 40 dias viram 2 meses só pra gente ter um basal, e aí acabou. Acabou o treino, chegou a prova e a aula acabou. A gente tá falando de medir, né, bastante. Quais são as formas que a gente usa, que a gente tem, que a gente mede, né? Eu já conheço algumas, mas acho legal deixar para todo mundo aí as formas que a gente tem, né? Tem muito relógio que oferece a ferramenta, celular, aplicativo, né? Quais são essas medidas? Hoje eu acho que o mais básico aí para a turma, o próprio Garmin, os mais novos já medem, né? Ele mede a qualidade do seu sono e, consequentemente, o HRV. Se o pessoal que usa o Garmin Connect entrar no aplicativo e colocar uma funçãozinha lá, que aqui chama estresse, né? Quando está em português, ela mede exatamente isso. E aí, se você usa o relógio durante o dia, ela está ali o tempo inteiro mensurando. Não é o mais fidedigno de todos, é claro. Daí eu diria que, em segundo lugar, os aplicativos, onde esse HRV for Training é um bom aplicativo, onde tem muitos estudos, tem bastante embasamento. E aí, dentro do HRV for Training, a forma mais simples de medir é usando a câmera do celular, apesar de não ser, novamente, a mais acurada, mas é válida. Em segundo lugar, eles recomendam que você use uma fita, que seria a fita da Polar, a mais indicada com Bluetooth. E aí, em terceiro e em quarto, que são coisas mais recentes, a gente usa o Oura, que é o anel, e aí hoje já tem uma pulseira que chama o UP, que, no meu ponto de vista, esse seria a maneira mais eficiente de medir para quem é atleta. O que é a minha experiência com isso aí, que eu já venho usando há alguns anos? O Oura é muito legal, só que eu noto que ele foi projetado e desenhado, principalmente o software dele de análise, para pessoas que não têm, não atletas, pessoas que querem qualidade de vida. Porque, assim, só toma nota ruim, bicho. No Redness, então, que seria, assim, o estresse, é só nota vermelha, bicho. Não tem uma nota boa. Só aquele dia que eu tô tranquilo, faço um girinho e tal, que igual a nota 8. É o anel desmotivador. Cara, nota ruim. Aliás, todo anel que vai no dedo aqui, principalmente esse aqui, ó, no meu dedo do casamento, ele dá uma desmotivada. Eu vou te dizer, viu? Mas então eu vejo que o Oura, um dia eu vi lá, a Kim Kardashian, ela ganhou 95. Falei, caralho, essa mulher deve fazer uma ginastinha daquela step na academia, uma vez por semana, ganhou 95 mesmo. Mas aí, agora, eu consigo ler de forma mais íntegra, assim, as informações. Eu noto que ele foi desenhado para pessoas normais, vamos dizer assim, que não treinam muito, que fazem uma ginásticazinha ali, costumam brincar. Aí é eficiente. Já o UP, não. O UP, ele nos dá informações mais para o âmbito esportivo.
te dá uma questão de recovery, te dá muitas informações legais. Eu vou até migrar para ele agora aí, que ele lançou uma versão que é mais menorzinha assim. Eu vou fazer o teste e vou comparar os dois por um tempo, depois a gente vai ter até mais informações sobre isso daí. Vou te dar um dado sobre o que um atleta nosso usa. Toma cuidado porque ele mensura inclusive masturbação. Vou te avisar. Fudeu. É verdade. Ele mensura a carga. Ele mensura a carga da masturbação. É verdade. Isso é interessante. Você vai pegar lá uns dados e falar, meu Deus do céu, precisa tomar cuidado. Não deixa ver. Não divulga os dados. Usa o outro braço. Não, é verdade, isso é verdade. É bem legal. Qualquer atividade que fuja de um padrão normal, ele mede, cara. Ele te sugere lá, você estava fazendo uma ginástica nesse horário aqui? Tipo assim, eu sou fissurado com carro, então eu lavo meu carro. Eu mesmo que lavo meu carro. Então, toda vez que eu vou lavar o carro, aparece uma atividade lá. Ué, você fez atividade dessa hora dela, porque você movimenta, né? A frequência cardíaca sobe um pouquinho, a HRV muda, e aí ele lê isso daí e te bota lá. Caralho, como é que você sabe? No começo, como é que você sabe? Aí depois eu fui vendo, entendi. Então é bem interessante. Deixa eu tirar uma dúvida. A gente tava falando aqui, né, do Garmin. O Garmin realmente tem, né, o HRV Stress lá, que a gente consegue medir. Aí fala, não é muito acurado, né, aferir não é muito bom e tal, mas se você usar sempre a mesma ferramenta, né, eu acho que talvez o erro dele seja minimizado, sei lá, assim, você tá comparando sempre com a mesma coisa, né, então talvez no longo prazo, não sei, eu tô falando de opinião de leigo aí, hein. O Beto quer normatizar o erro, tá certo, Beto, que você tá falando, mas... Se você sei lá, vamos supor, que eu tô pensando aqui, que você usa um medidor de potência que dá 5 watts a mais, sempre. Mas ele sempre vai dar 5 watts a mais. Então ele tá errado, mas ele é sempre errado igual. Essa é a minha dúvida, era essa. Ele tá sempre errado igual ou ele varia muito no erro? É a normatização, Betão. Agora, uma coisa interessante, por exemplo, que o Santiago falou do Garmin, quase nenhuma pessoa sabe que o Garmin pode dar o HRV. Existe como você puxar através de um programinha que você faz, então é uma programação que você faz, que você extrai os dados do HRV do Garmin, e você já plota com alguns gráficos, algumas coisas. A única questão é que tem que estar para gravar, acho que a cada... Era isso que eu ia falar, você só tem que deixar a leitura... A leitura a cada 1 segundo, ou não sei quantos hertz lá, para você realmente ter uma aferição mais precisa, né? Agora, a plasticografia, que é o dedo, já está falando do For Training, a HRV For Training, você tem ali 98% de acurácia. Então, tá muito bom isso. É um dado muito bom, sabe? É claro que o Polar sabe que é o padrão hoje de estudo e que tem uma acurácia, acho que de 99,6, uma coisa assim, que é mais alta ainda, né? Tem o iFleet também, né? E tipo o iMac, né? Só que é iFleet, que é um app também bem legal, faz a mesma coisa que o HRV For Training. E conversa com os aplicativos. Aí do Garmin, uma coisa que eu falo, que é muito importante para quem usa o Garmin para ter essa referência de oxímetro, de tal, é que aí você tem que usar ele bem justo ao pulso, né, cara? Porque isso aí interfere muito na medição, né? Porque como a leitura é ótica, se entra luz entre o relógio e o pulso, interfere muito, né? Então, usar sempre na mesma medida ali, e é uma referência ótima, assim, dá para ter ela como seu baseline. Você falou uma coisa importante, no HRV, eles sugerem sempre usar a fita, e não usar o punho como referência de plasticografia. Então é sempre... O sensor da Garmin isso já é uma merda, né? Então, calma, não fica assim da Garmin. Sorry. A Garmin é muito boa e vai patrocinar o programa, calma. E por falar nisso, a melhor fita, gente, é da Polar, viu? Não é da Garmin. Só a fita recomendada é Polar, exatamente. Polar patrocina o Café com Tri. Exatamente, patrocina nós. Santiago, me fala uma coisa, quais outras métricas você usa com você, né, ou com alguns atletas, que você julga importante aí associar com HRV para um melhor controle e aí as possíveis tomadas de decisão em aumentar ou diminuir o treino? Porque uma das coisas que a gente pode utilizar o HRV é na tomada de decisão do treino do dia seguinte, né? Isso é uma das... né? Ou mesmo do bloco de treinos, uma questão mais em relação à tendência de HRV. Você usa isso para o dia a dia? Poxa, acordou com o HRV um pouco mais baixo, não, eu vou trocar meu treino, eu vou diminuir minha carga. Eu acho que para mim, atleta, assim, como já tem muito tempo de esporte, eu consigo conhecer bem ali quando eu tô na baixa, né? Igual esses últimos 2 dias foram 2 dias dessa forma.
Depois do Letap, acabou que eu peguei, foi um esforço alto, relativamente alto, gerou muito TSS ali, e aí depois eu peguei um voo voltando para casa, que era um voo mais curto, só que era um voo que chegava 1h da manhã, então eu dormi muito pouco, de segunda para terça. Cara, terça e ontem eu tava acabado, não precisava nem medir o HRV, deu muito fora do meu baseline, e eu realmente me senti muito mal. Automaticamente eu rasgo o livro, vou girar, vou rodar, vou me recuperar. O grande problema, o que eu noto, a grande dificuldade é dos atletas menos experientes conseguirem ter essa leitura, que é muito pessoal, né? Ele tem essa leitura antes mesmo do técnico, né? Mesmo que seja um atleta que eu fale com uma frequência muito grande, ele... E aí tem um outro ponto que pesa muito, saber entender quando é que você está assim, somente desanimado mesmo ali, por qualquer outra coisa que seja, e quando é que você está realmente cansado, é uma linha muito tênue, né? Então o cara que não tem muita bagagem, ele, muitas vezes não consegue distinguir isso daí. Tipo assim, com a galera que eu performo, que eu treino diretamente, a gente consegue ter uma leitura legal desse HRV para poder mensurar as próximas cargas. Até porque ele te anuncia assim, se o cara vai ficar gripado, 2 dias antes muda, cara. É impressionante. Muitas vezes a gente consegue ver isso só depois que passa, né? Porque aí você vai ver o gráfico, teve uma queda, ali foi onde a pessoa resfriou, que a garganta ficou ruim, começou a sentir a garganta. Então, com o uso, você começa a conseguir ler isso de forma antecipada e nos próximos 2, 3, 4 dias, se for necessário, aliviar sim. Então, comigo eu uso muito. Usar com os outros atletas ainda é um pouco difícil, porque precisaria de um contato muito direto. Mas minha namorada, que mede também, que ela gosta, viciou nesse negócio, mede direitinho todo dia lá. Quando acorda, ela vê, tá ruim aqui, não, dá uma aliviadazinha, tira o pé um pouquinho aí, porque você vai se sentir mal naturalmente. Mas aí muita gente, mesmo se sentindo mal, quer forçar a barra, né? Aí que dá merda, aí que dá o problema. Ou machuca, ou não consegue entregar o treino, desanima. Então, eu noto que as pessoas ainda têm uma certa dificuldade de ler esse dado. Tá, mas eu, com tanto tempo de prática, eu consigo ler bem. Eu acho que eu descanso até mais do que eu precisava, mas eu consigo ler bem. Eu acho, Santiago, só uma coisa que eu acho que você falou que eu acho que é importante é isso. A gente sabe, a gente aprendeu a treinar muito por conhecimento, né? Por percepção de esforço. Feeling, né? Eu também sei, tem dia que eu vejo, eu falo, hoje, eu mando mensagem pro Wagner, falo, Wagner, eu não vou nem começar esse treino hoje aqui, que não vai sair. Nem adianta. Então eu mesmo já mudo, falo, Wagner, eu vou inverter o treino de terça para quinta, porque o quinta é leve, eu vou fazer o leve hoje. Mas as pessoas, elas não têm muito. Muita gente não tem essa percepção ainda. Até por causa da tecnologia, porque tá tão baseado naquela, eu tenho que correr hoje a 4h48. Exato. E o cara corre a 4h48, você fala, hoje eu vou aliviar e vou correr a 5h15, porque não vai dar. Então, acho que às vezes falta um pouco isso, às vezes, que é o que o Wagner falou, às vezes, do mal da tecnologia, né? Que a gente até já comentou. Cara, isso aí é muito importante, cara. Isso aí é muito... Saber interpretar isso aí é muito importante. Eu estava até discutindo com o Wagner essa semana, né? Porque a gente estava nesse tema do HRV e daí para quem que funciona, para quem que não funciona. E é muito engraçado porque, entrando nessa questão da percepção do atleta, e é algo engraçado, é algo que a gente tem falado bastante aqui no podcast também. Se você pegar 10 atletas, pedirem para eles rodarem sem olhar o relógio, só a rodagem, e perguntar depois, a que pace se você estava rodando e bater com o realizado, eu acho que, assim, dos 10, 2 pessoas vão acertar nos tempos de hoje, com né? certeza. O Betão é um cara que ele tá muito acostumado, assim, ele entende muito o corpo dele, ele sabe quando ele tá rodando e a quanto que ele tá rodando, mas ele é a minoria, né? Então, assim, para uma pessoa que já entende, já tem essa percepção do corpo, o HRV, ele acaba sendo uma ferramenta um pouco extra, né? Um dado legal de você ler, mas essa primeira percepção já é muito boa de ter. O HRV às vezes confirma a sua sensação. Valida. Fala, de fato, aqui tô meio cansado, tô assim, tô assado. Agora, para quem não tem a percepção, tipo, não sabe, não entende o corpo, é ainda mais legal você começar a usar o HRV e aí acaba sendo ainda mais válido justamente para fazer esses ajustes. Eu vou rodar 4,48. Cara, hoje se você tentar rodar o seu 4,48, não vai sair não, né? É o aplicativo te falando, não vai sair. Daí a pessoa já não se frustra, né? Eu tenho um ponto importante aqui, que é
a percepção, a gente sabe o quanto ela é valiosa e importante, o conhecimento do atleta sobre o próprio corpo, o quanto isso é bacana. Quem começou o triatlon atrás sabe que você, antes de olhar o teu pulso, você falava o pace ali que você estava mais ou menos correndo e o pulso, e você realmente olhava para o relógio e batia. Hoje em dia a gente perdeu um pouco essa mão, a galera mais nova, perdeu um pouco a mão. Mas eu acho que o HRV traz uma coisa importante, que além dessas métricas básicas que nós estamos conversando, existem outras por trás ali, algumas correlações que são interessantes. Por exemplo, existe um cálculo de 7 dias da variabilidade da variabilidade, ou seja, que é um coeficiente. E essa variabilidade da variabilidade associada com a carga, sei lá, o CTL, por exemplo, que você poderia escolher para o atleta, você consegue dizer para o atleta se realmente ele está num overreach funcional, num bloco de treinos, ou não, esse cara já está entrando num processo de overtraining. Então, tem alguns detalhes ali que mesmo o atleta mais experiente, muitas vezes, eu acho que o atleta em si, no caso do Santiago, ele é técnico e atleta, existe aí uma confusão muitas vezes das coisas, mas se ele não fosse técnico, tivesse um técnico, esse técnico deveria estar olhando para esse tipo de coisa dele, mesmo ele se conhecendo. Eu até falo assim, olha, eu sei que você está se sentindo bem para treinar hoje, mas vamos dar uma segurada, porque eu estou vendo aqui um número que não está legal e que pode complicar. Então, esses ajustes, assim, eu acho que, quando bem feitos, eles podem, assim, ajudar muito o atleta no médio e longo prazo, sabe? Não, eu acho que, assim, vamos falar do HRV for Training. Ele te dá todas essas correlações, Training Load, Acute HRV Change, estou com ele aberto aqui. As tendências do HRV, que se você abrir e conseguir ler, porque assim, principalmente para aqueles que buscam performance, o overtraining, overreach, ele tá tudo muito perto, Então chega um dia que às vezes o cara tá, vamos pensar pro inverso também, o cara que tá buscando ali o limite mesmo, que você tá cansado, mas e aí? O quão cansado você tá? Aguenta mais uma sessão de treino dura? O programa, o aplicativo, o gráfico te ajuda, só que você tem que saber ler, Não, pode levar mais uma que vai sair ali no limite, mas vai ser bom. Às vezes você tá ali com uma tendência, alguns números que o teu HRV ainda tá caindo, mas dependendo de como tá subindo outros dados, você ainda pode colocar carga, então isso é de dia a dia e no médio prazo. Então, assim, é realmente uma métrica que é para técnicos ou fisiologistas do exercício estudarem, analisarem melhor, porque para o atleta se envolver com tudo aquilo sozinho, existe uma certa dificuldade, uma complicação, e daí também sempre tem quem olha e fala, meu HRV deu um pouquinho alterado hoje, acho que eu não preciso treinar, vou fazer uma sessão regenerativa, tá? O Beto faz 2 meses que o HRV dele tá mandando ele regenerar, não sei regenerar o quê, regenerar. O cara mais CDF que tem aqui sou eu. Mais nerdão. Vou começar a fazer um índice, hein, Beto? Betão, vamos lá, vai você agora, vamos aí. Ô, Santiago, se você acredita que o HRV está ligado a fatores genéticos da pessoa, ou com o evoluir do treinamento, isso muda, E quais são os fatores que influenciam diretamente no HRV? Para relacionar com a métrica e treinamento. O fator que mais influencia no HRV é o sono e a qualidade dele, É nítido que todos esses programas que medem, sua nota, sua pontuação melhora com quanto mais você dormir. E aí, quando a gente fala em quanto mais você dormir, não é tempo de cama, É de eficiência. O quão eficiente foi esse sono, o quão reparador foi esse sono. Então, eu acho que de todos os pontos, esse é o mais controlável, Que você pode se programar para cama mais cedo, para ter um ambiente mais escuro, uma temperatura ideal, com um cobertorzinho mais pesado para te dar ali a sensação que a gente precisa. Então, eu acho que esse é o mais controlável de todos, porque o restante depende muito da vida, o número vai variar de acordo com a sua rotina. Se é um período que você está com algum projeto de trabalho que te suga demais, vai mudar seu número lá, consequentemente, pode dormir o que for que o número vai mudar. Teve uma treta com a patroa em casa, o casamento não tá bom, vai dar uma alteraçãozinha lá. Tem gente que vai estar sempre alterado, O famoso estresse da vida, O Beto está fazendo obra na casa dele, tem que pagar 10 mil boletos, olha o estresse lá. E aí isso aí interfere diretamente no número. Então,
Aí que é a hora de também, novamente, aí cabe mais ao atleta do que ao técnico, interpretar quais são as mudanças que estão fazendo com que esse número seja diferente do seu baseline. Mas assim, se for para poder trabalhar com algo que a gente tem mais poder de controle, seria com essa questão do sono. Acho que o sono, ele é assim, primordial para que você tenha um número estável e, consequentemente, uma recuperação melhor, né? Que a gente está falando da HRV de recuperação para o esporte. Eu vou só complementar, Betão, tem algumas coisas que eu tenho visto também, é que a hereditariedade, ela está relacionada, e aí, porque eu li outro dia isso daí, fizeram testes com gêmeos, pegaram 1.000 e poucos gêmeos para mensurar nas mesmas condições, uma série de coisas, e estava realmente relacionado em alguns domínios de frequência e tempo. E aí você pode, em relação à variabilidade, tudo vai mudar. Tua alimentação, tua quantidade e qualidade de sono, que o Santiago muito bem falou. Você vai ter uma viagem com fuso, você tem problemas sérios em altitude, gripe, tudo que você puder imaginar, estresse miliar, exatamente. Então tem uma série de dados que às vezes a gente não pensa, o atleta vai competir, bom, viagem, vai viajar, avião. Tudo bem, uma coisa é pegar avião para Florianópolis, outra coisa é pegar avião, sei lá, para África do Sul, por exemplo, uma viagem um pouco mais longa, para Kona, por exemplo. Você imagina como é que responde o corpo desse atleta? Então você tem como... E aí, com mais dados você tem, e quanto mais viagens você tem, você já sabe que aquilo ali é normal ou não para aquele atleta, ele vai responder daquela forma. Então é bem legal isso, né? Não, você até falou da altitude, é bem legal essa parte de mensurar o HRV na altitude, porque quando você chegar lá, você vai se sentir mal pra caramba e cada pessoa adapta num tempo diferente. Então, você usando o HRV, você consegue ver basicamente em quanto tempo você conseguiu se adaptar àquela altitude e como adaptar a sua carga de treino, né? Momento, né? Exatamente. Enfim, né? Para quem faz treinamento de altitude. Estamos falando aqui como se estivéssemos na Europa, né? Todos os brasileiros fazem treinamento de altitude toda hora, né? Os nossos amadores estão bons. Mas muito bem lembrado. Assim, esses dois pontos, como eu viajo muito, muito mesmo. Quando são viagens longas, cara... Você tá precisando de um técnico que entenda disso, Santiago. Vou te indicar um técnico que entende bem disso para te ajudar agora. Tô precisando. Tem uns 20 anos que eu tô precisando, tá foda. Não aguento mais. Brincadeira. Em todas as viagens, são as piores notas do Oura. Piores disparadas, assim. A nota média, geralmente eu ganho ali 75, aí o dia que eu durmo 82, é a minha média. Viagem internacional, viagem com mais de 8 horas, 7 horas de voo, é tudo na casa dos 50, 51, 52, assim, é surreal o quanto é a questão da pressurização, da altitude, da umidade dentro do avião, altera muito. Por mais que você esteja de bisa, deitadão, tal, não adianta. De econômico, então, não sei nem como é que é dar negativo. Tem o jet lag depois da chegada também. Exato, por causa dessa condição de pressão, principalmente, e umidade muito diferente, é horrível. Só que aí, agora, recentemente, eu estive na Colômbia, passei uma semana na Colômbia. Eu estava em Medellín, que está a 2.200 metros. Surreal! Os números de HRV foram todos ruins. Todos os dias, né? A minha média ali, o meu baseline, em torno de 8.9, 8.5. Tudo abaixo de 7, 7.1, 7.2, todos os dias. E, consequentemente, o feeling durante a sessão, os treinos, é muito diferente, né? Pulso mais alto, dificuldade em alguns dias de elevar o pulso por fadiga. Então, muda tudo. Essa questão da altitude aí, eu fiquei impressionado, porque depois que eu comecei a medir, assim, eu acho que eu não cheguei para Boulder. E aí tive agora uma semana em Medellín. Muito, altera muito, cara. Assim, pra ver o quão é real essa é bizarro, surreal. Vou pegar esse teu exemplo de Medellín. Vai pra lá pra fazer o quê? Uma semana intensa de treinos. Um camp, né? Um camp com treino em cima de treino, distâncias bizarras, altimetria bizarra. Chega pior. Exato. Chega pior. Aí você demora 2 semanas treinando pra recuperar. O balanço Valeu o passeio, pô. Pro CL deu na mesma, né? Que subiu e caiu.
Não, agora se for treinar mesmo em altitude, menos de 21 dias, esquece. Porque a primeira semana, cara, não adianta querer forçar a barra. Então, assim, nos anos que eu fui pra Boulder pra ficar mais tempo lá atrás, cara, era no mínimo 4 semanas. Porque a primeira semana é passear, é girar, é nadar. Na primeira semana você tá reaprendendo a respirar. Essa é a verdade. Não tem como desrespeitar. E todo mundo que desrespeitou isso sofreu consequências graves. Sabe? Não, no final voltou e não teve ganho metabólico, nada, zero. Piorou no final, porque chega em overtraining mesmo, que é facinho de atingir isso lá, né? Facilita demais. Então, a altitude é bem delicado, bem delicado. E aí, falando em coisas que influenciam aí o HRV, a gente sabe que, falando um pouco das mulheres atletas, né? O ciclo menstrual causa aí sim também alterações no HRV, então você aí, atleta que mede o seu HRV, na próxima vez fica de olho se ele também não sofre alterações com o ciclo menstrual, e isso pode ocorrer por alguns dias, por vários dias, pode ter alteração mais crônica, pode ser uma alteração mais aguda, isso é, de novo, muito individual, né? E aí, não sei, Santiago, da sua experiência, é uma curiosidade, como você trata daí a linha base do HRV das suas mulheres atletas, se você leva em consideração essa característica ou não? De todas as que eu treino, uma pessoa em específico que sofre muito no período pré-menstrual. Então, mesmo sem HRV, era sempre muito nítido que ela tinha dificuldade de entregar os treinos durante ali 3 ou 4 dias. Porque os 2 dias antes e os primeiros 2 dias, porque tinha uma questão de fluxo que era muito alto, então acaba que interfere. Então, eu tenho apenas um caso dentre as meninas que eu treino que eu tinha que tomar um certo cuidado nesse período, porque eu sabia que era mais psicológico até assim, né? Porque ela reclamava muito que não conseguia no início, que não conseguia entregar ali o que estava proposto, as potências, os paces, e aí a gente foi tentar encontrar os porquês, né, que passou a ser recorrente. Aí, por acaso estava período pré-menstrual? Estava, 1, 2, 3. A própria pessoa tem a dificuldade de interpretar isso daí, né? Mas no caso dela, assim, ficou bem claro que naquele período todos os números dela, incluindo o HRV, mudavam muito. Então, tem que tomar um cuidado especial em alguns casos aí com as meninas por causa disso aí, com certeza. A gente acaba caindo no ponto de se conhecer, né? Eu acho sempre legal, assim, as mulheres fazerem o log da menstruação lá no Training Peaks, enfim, não sei qual aplicativo que vocês aí que estão ouvindo usam, né? Mas eu acho super proveitoso não só para sua percepção durante os treinos, mas para dar essa informação para o coach também, porque depois é bem essa história, né, Santiago? A pessoa fala, tava me sentindo mal, e não consegue associar isso com o período, muitas vezes, o pré-menstrual aí. O próprio Garmin tem isso para as meninas, minha namorada tem lá, ele te alerta, você tá perto de ovular, você tá perto... O próprio Garmin, você consegue setar ele para poder te avisar, para você fazer as associações aí, melhorar a sua percepção. Então é bem interessante. E agora fica a dúvida se o Garmin quer alertar atleta ou se quer alertar os maridos, né? Porque como falar perto da ovulação e tal, então isso é importante. Gostei desse recurso da Garmin aí. Vou deixar um aqui. Isso aí, Vagnão. Aquele que você compartilha com o marido, né? Compartilha com o marido, recebe um aviso. Pra ter os 2 filhos aqui foi mais planilha que o Training Peaks. Nossa senhora, você é louco, pelo amor de Deus. Isso deve ser horrível, nem me lembro. Santiago falou alguma coisa, Santiago? Não escutei. Brincando aí que nesse período aí, até o assassinato, ele pode ser julgado como assim, tá tranquilo, né? Então a mulherada tem que tomar muito cuidado com isso aí, cara. É nesse momento que nós viajamos pra Colômbia, pra Cozumel, entendeu? É nesse momento que nós saímos de casa um pouquinho pra viver, continuar vivo. Para continuar vivos. Bom, é isso, Betão. Mais alguma questão aí pro nosso querido Santiago? Eu acabei aqui. Se eu falar, eu vou começar a falar besteira já. Eu acho que dentro do que a gente estava querendo fazer, que era uma coisa para que todo mundo entenda o que é mais ou menos, né, e como funciona, eu acho que é isso. Não adianta a gente querer aprofundar demais, porque eu acho que vai entrar numa coisa muito técnica, que aí acho que também
perde até o interesse, né? Então, acho que é mais uma coisa para elucidar aí esse tema que tem surgido, né? E pra gente poder discutir. Acho que foi interessante. Eu tenho uma última pergunta, antes da gente fazer o resumo. Como usar isso necessariamente para mexer ou alterar os treinos? Porque assim, se você for alterar, vamos supor, acordei super bem, meu aplicativo lá tá dando um readiness score, sei lá, super alto, tô com 90, tô super bem recuperado. Eu vou meter, é pra eu meter um treino de limiar, entendeu? É pra eu socar a bota, porque tem um impacto também no planejamento, né? Então, se eu for ficar alterando meu treino com base no que o meu HRV tá falando, eventualmente eu vou fugir do planejamento. Mas, assim, é muito mais essa questão de apurar o feeling, porque vamos pensar o contrário. Da minha experiência pessoal, ainda não teve nenhum dia em que ele deu baixo, deu fora da média e que eu consegui fazer um treino bom, sabe? Então, ele serve muito para te alertar, sabe? Hoje que dificilmente vai ser alguma coisa muito boa, pode até tentar tal. E sempre bateu isso. Agora, o contrário, quando tá bom, normalmente você vai conseguir entregar. Só que, assim, ele tem um aspecto psicológico, tanto que todos os programas que eu vejo, eles não recomendam que você meça, por exemplo, na manhã da prova-alvo, porque ali, nitidamente, você vai estar alterado, suas questões metabólicas estarão alteradas, você dificilmente terá tido uma noite de sono esplêndida. Então, pode acontecer de, nesse caso específico, você tirar uma nota ruim e isso, psicologicamente, te limitar no momento da prova. Então, pro momento da prova-alvo, do dia D, ninguém, assim, até onde eu li, nunca... Você pode até medir para ter o dado posterior, para você avaliar posteriormente, mas mede e fecha o olho, deixa lá. Porque ele pode sim interferir no seu rendimento de uma maneira, de um bloqueio psicológico. Acontece sim. Concordo muito com esse ponto que você falou. Eu acho que eu não vejo problemas em medir, eu vejo problemas em olhar. Então, eu acho interessante até ter o dado, né, para analisar depois. Agora, tem um ponto importante, Érica, que é assim, quando você olha o teu HRV ele tá baixo, você realmente diminui o seu treino. Agora, quando você olha o teu HRV e está alto, não é que você aumenta o seu treino, você mantém o planejamento. É diferente, você mantém o planejamento, porque o planejamento está em cima de uma construção de interconexões, de uma série de bagunças lá, que o técnico pensou, e ele tem que executar aquilo, não é para aumentar treino, não. O ideal é que se mantenha assim até um certo ponto. Em determinado ponto é natural que ele abaixe um pouquinho, que é o grande objetivo. Mas de forma global, a ideia é que ele se mantenha verde. Então, não deu verde, soca a bota. Não, calma, vamos com calma aqui. Nesse caso do que você falou pra gente não, né? Para os atletas evitarem medir dia da prova, na véspera, aí o uso de wearables, tipo o Oura Ring que você tá usando e o Whoop, aí é bem legal porque a pessoa não tem que parar para medir o negócio ali, ele meio que já tá automaticamente rodando, então você nem se preocupa com isso, você acaba tendo dado. Exatamente. Para quem mede ali no dedo, é difícil, não dá curiosidade. Para medir ali o pulso ali, mas eu gosto um pouco, ainda estou adaptado com ele. Me fala uma coisa, Santiago, vamos entrar no nosso momento roda presa, aquele momento que você já conhece, que você vai ter que contar mais um mico aqui de treinos ou provas. Abre seu coração para nós aí e fala aquela cagada que você já cometeu. Vamos lá. São muitas cagadas, né? Mas uma que foi bem engraçada, recente, inclusive, no pré-prova, eu cheguei num lugar frio, e eu ia usar roupa de borracha, eu não tinha vaselina, daí eu pedi pra ninguém, aí tinha um cara lá que tinha um óleo, tipo um óleo Johnson, um óleo de bebê. Falei, manda esse aí mesmo. Chama KY. Chama KY. Eu falei, manda, tá valendo. Daí eu passei o negócio do óleo na perna pra poder tirar a roupa, no punho aqui, no pescoço pra não assar. Beleza. Saí da água, cara. Aí saí ali naquele negócio de tirar a roupa de borracha, sai daqui, sai dali. Na hora que eu tirei a parte de cima, a parte de baixo praticamente escorregou, cara. E eu tinha que vestir o macaquinho em cima. Sabe uma galinha piada?
Tem a foto do momento, assim, eu aqui assim, com a perna presa, falei, cara, eu vou cair, escapei. Mas foi foda. Essa eu tenho até a foto. Eu lembro que eu até postei na época, assim, cara. A gente quer essa foto aí. Essa foto tem que vir pra casa, a gente vai pôr na capa, pô. Manda foto. Com o braço preso, com a perna presa, assim. E, cara, bem Hulk mesmo. Não é justo, mas eu vou ser um pouco injusto. Que eu lembro de um movimento do Santiago que foi acho que foi no Challenge de Daytona. Que ele catou um cavaco na corrida ali, bem na hora que o Frodeno passou. Não, foi em Miami. Foi esse ano em Miami. Foi esse ano em Miami, foi. Não, e com esses tênis que parecem um tamanco, aquele tamanco ortopédico, né, bicho? Foi uma pisadinha ali no cantinho da pista. E foi na hora que o Frodeno passou. Exatamente, foi na hora. Sacanagem. Foi foda. Ô, Santiago, e também pra gente fazer o fechamento aqui, queria que você deixasse a gente sempre deixa algum ídolo, né, dos convidados que passam aqui, eu queria que você deixasse algum ídolo que você tem, ou no triatlo, ou no esporte, ou um técnico, um atleta, que é alguém que te inspira aí. Quando eu comecei, foi a época, eu digo até hoje, foi a época áurea do triatlon brasileiro, assim, né, cara, onde Leandro Macedo e Alexandre Manzan faziam ali o circuito mundial e dominavam ali, chegaram a ganhar etapa e tal, e era de uma forma muito legal, né, que eles nunca foram grandes nadadores, saiu num grupo intermediário ali, vinha na corrida buscando, e eu, 13 anos de idade, via que lá, ficava louco. Então, eu gosto muito do Leandro como pessoa, como atleta, como técnico, cara literalmente da paz, né? Você olha pro Leandro, ele te transmite tranquilidade. Então, é muito, muito... Agora ele tá mais ativo no meio, tenho encontrado ele com mais frequência, um cara super do bem, um cara que foi, assim, inspiração, assim, pra minha carreira esportiva. Eu gosto muito aí do Leandro, é um dos ídolos aí do esporte, com certeza. Santiago, queria agradecer sua participação aí, obrigada por conversar conosco sobre esse tema super legal. Pessoal que está ouvindo aí, se ficou alguma dúvida, vocês queiram saber mais alguma coisa do HRV, deixa aí depois lá nos comentários ou manda direct lá no Instagram que a gente manda pro Santiago. Repassa para os técnicos aqui para postar as respostas. Queria aproveitar para pedir para os nossos ouvintes seguirem a gente lá no Instagram, seguir também o Santiago, sigam todos nós, inclusive no Spotify, para vocês ficarem a par dos novos episódios. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Um grande abraço aí para vocês. Abraço a todos. Abraço a todos. Encontramos na próxima vez. Valeu! Abraço. Café Country, a sua dose de triatlo. Pega o seu café e vem com a gente.